pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou fazer a correção aí final do nosso livro, tá? Escravidão e Resistência no Império, tá? Página 355. Vocês peguem o livro de vocês aí, tá? E a gente vai ir para a primeira questão. Questão número 1. Sobre a condição dos escravos no Brasil monárquico, é possível afirmar que eles... Questão correta é a letra A. Foram protagonistas de diversas rebeliões. Questão número 2. O movimento abolicionista no Brasil, crescente no século XIX, nas décadas de 70 e 80, pode ser relacionada com... Questão correta é a letra C. A progressiva substituição do trabalhador escravo pelo imigrante europeu na lavoura de café. Questão número 3. Em qualquer atividade econômica, a mão de obra escravizada foi mais utilizada durante o segundo reinado. Questão correta é a letra C, no cultivo do café. Questão número 4. Sabemos que as leis abolicionistas foram aprovadas antes da Lei Áurea, que pôs fim à escravidão. Assim sendo, explique que lei do ventre livre e a lei do sexagenário estabeleceram. A lei do ventre livre libertava as crianças, né, que nascessem a partir dessa data, sendo que o dono da fazenda ele tinha que ficar responsável pela criança até os 8 anos de idade. Depois dos 8 anos, eles pagavam, né, como escravos, do 8 anos até os 21 anos, certo? Ficariam ali escravos até pagar essa estadia que ele ficaria ali com esse senhor do café, aí depois ele realmente seria liberto. Quer dizer, uma lei para inglês ver, como diz o outro. E a lei do sexagenário era liberto todo escravo acima de 60 anos, que também é outra lei que não tem cabimento, porque nenhum escravo chegava a 60 anos. E se caso chegasse, ele chegaria tão ruim de saúde, com certeza, se fosse liberto, como ele iria se autossustentar. Realmente não tem lógica, tá? Vamos lá. Número 5. No contexto da escravidão urbana, explique o que era o escravo de aluguel. O escravo de aluguel, muitos donos de escravo alugavam seus escravos para outras pessoas para fazer trabalhos, tá? Ali na cidade. E em troca, né, desse aluguel pagava, e às vezes acontecia até o trabalho do escravo era tão bem feito que às vezes a pessoa que alugou dava um dinheirinho a mais a ele, e ele às vezes conseguia juntar esse dinheiro e conseguia às vezes até comprar sua liberdade. Questão número 6. Sobre a sociedade brasileira no século XIX e a construção do Estado Imperial, considere as seguintes afirmações. Quais estão corretas é a letra D. Apenas a 1 e a 2 está correta. Questão 7. O açúcar e o ouro foram duas riquezas básicas do Brasil colonial sustentada pela mão de obra escrava, o que contribuiu para a existência de uma sociedade hierarquizada e patriarcal. Considerando o enunciado desta questão, é correto afirmar que a questão correta é a letra C. A sociedade escravista colonial deixou uma memória que ainda marca a história recente com seus preconceitos e violência. Né? A gente está vendo aí o preconceito contra o negro, como é até hoje, né? O racismo. Sobre a existência, questão número 8. Sobre a existência do tráfico de escravos para o Brasil, em 1850 é correto afirmar que, questão correta é a letra D, a pressão inglesa através de Martins de Guerra contribuiu para efetivar a aplicação da lei Eusébio de Queiroz. Questão número 9, tem um texto bem grandinho aí, vocês devem ter lido. O texto que se refere ao Brasil da segunda metade do século XIX trata, questão correta é a letra E, da moderação da parte do movimento abolicionista, que também manifestava preconceitos raciais. Número 10. Nas atas dos debates parlamentares nos jornais brasileiros da década de 1850, encontrava-se muitas referências
positivas ou negativas, a Inglaterra. Essa última, em geral, devem-se à irritação provocada em setores da sociedade brasileira por pressões exercidas pelo governo inglês para, questão correta é a letra D, a extinção do tráfico de escravos, sendo seus objetivos sido alcançado em 1850. Questão 11. Sobre a vida dos escravos urbanos no Rio de Janeiro durante o século XIX, assinale a alternativa incorreta. É a questão letra C. Não havendo qualquer controle de autoridade sobre as funções dos escravos de ganho, eles praticamente viviam em liberdade no espaço urbano da capital do Império. Não era bem assim, né? Ele tinha seus donos e eles eram controlados. Questão 12. A luta pela abolição da escravidão no Brasil, questão correta é a letra E. Ocorreu de forma gradual ao lado dos interesses crescentes de vários setores da sociedade, inclusive alguns fazendeiros, no fim do trabalho escravo. Questão 13. Assinale abaixo o item que não corresponde aos contextos de transformações sociopolítica e econômica processadas com os declínios do escravismo no Brasil. Questão correta é a letra D. Criação de uma política social voltada para a integração do negro à sociedade brasileira. Para o historiador Emílio Viotti da Costa, aí fez o texto, vocês já leram, né? A reflexão contida no texto acima refere-se, questão correta é a letra B, decadência do sistema escravista colonial no Brasil. Questão número 15. A lei abolicionista, a partir de 1850, pode ser considerado como nível político da crise geral da escravidão no Brasil, porque, questão correta é a letra D, as sucessivas leis emancipacionistas foram paralelas ao progressivas substituições do trabalho escravo por homens livres. Questão 16, tem um textozinho aí, um poema, né, uma canção. Essa é uma parte de um poema do Navio Negreiro, escrito em 1869 pelo poeta baiano Castro Alves. A Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro para o Brasil, foi promulgada em 1850. Castro Alves, que apoiava a causa abolicionista, teria escrito esse poema 19 anos depois da referida lei, com o objetivo de... A questão correta é a D, dramatizar em verso o sofrimento dos negros africanos no momento que tiveram que sair da sua terra em direção ao Brasil, transportados nos porões dos navios negreiros, para contribuir assim com a luta pelo fim da escravidão. Questão 17, tem um textozinho aí, assinar a opção que se refere incorretamente à questão focalizada pelo texto no segunda metade do século XIX. Questão correta é a letra B. Regimento escravista proporcionava a formação de ideologias que valorizavam o trabalho manual, considerando honroso para o homem e fonte de riqueza nacional. Questão 18. Estão vendo aí uma figura aí, tá? Uma pintura, né? De Debré, Jean-Baptiste Debré. A partir da observação dessa imagem e considerando outros conhecimentos sobre o assunto, caracterize a escravidão urbana no Brasil. Vocês podem ver aí que os escravos normalmente eram escravos de aluguel, normalmente eles andavam pelas ruas do centro. Aqui vocês estão vendo ali é a Praça 15, tá? E ali é o chafariz ali aquele parece uma casinha, é o chafariz do... esqueci o nome do... Caramba, sempre tem o nome desse cara na cabeça, agora esqueci. Mestre Valentim, lembrei. Tá? Do Mestre Valentim, tá? Que é ali na Praça 15, então elas vendiam, pode ver que elas vendiam variações de comidas, e elas viviam, parecia que eram pessoas livres. Não que não teria escravos livres ali, misturado, mas normalmente eram escravos de aluguel. Tá? A 19. Em sua obra Abolição, Joaquim Nabuco afirma, vocês leram o texto, vamos lá. Em relação à condição do negro na sociedade brasileira, é correto afirmar que, letra E, o negro livre permaneceu às margens do universo cultural estabelecido por uma sociedade regida pelo branco,
e continuou sujeito a preconceitos e os novos mecanismos de controle social. Questão 20. Em 4 de setembro de 1850 foi promulgado a Lei Eusébio de Queiroz, que determinou a extinção definitiva do tráfico de escravo africano para o Brasil. Que interesse internacional interferiu na promulgação dessa lei? Claro, era de grande interesse dos ingleses, né, que acabasse com o tráfico negreiro e, claro, forçando também, aos poucos, também acabar a escravidão, que assim teria mais trabalhadores, né, assalariados e assim podendo comprar as mercadorias inglesas manufaturadas e industrializadas. Tá bom? Pessoal, então aqui a gente fecha aqui o nosso livro. Espero que vocês tenham entendido todos os exercícios que a gente corrigiu e desejo para vocês um abraço e um pequeno tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.